Eu trouxe um texto da palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 10, tá bom? Lucas 10. Eu quero ler a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Diz assim o texto sagrado: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede de igual modo. Que Deus possa aplicar a sua palavra lida em nossos corações. Eu queria, honestamente, que a partir de agora nós não ficássemos sozinhos aqui, mas que o Espírito Santo de Deus viesse e nos tomasse, e que essa comunidade não fique à mercê apenas de um homem mortal ministrando uma palavra, mas que todos nós sejamos aqui absolutamente influenciados pelo Espírito Santo, que haja fogo e glória, que haja interpretação, que haja uma palavra de profecia, que haja uma palavra de conhecimento aqui para a glória de Deus. E que nós aqui, quiçá, possamos descobrir qual ministério que Deus tem para Sabaó Brasil. Que nós saiamos daqui com essa intenção de investigar o que Deus tem para nós. E que o Espírito Santo não nos abandone. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou assim, com muito temor e tremor, diante dessa responsabilidade que tenho hoje de compartilhar a palavra. Bem, o texto é o seguinte: nós temos aqui um certo teólogo, um certo doutor da lei, alguém bom de Bíblia, um hebraísta de excelência, que está aqui. E esse doutor da lei, entendido na lei de Deus, entendido na Torá, na lei de Moisés, um homem muito esclarecido, professor, e ele chega então para Jesus com a questão. E a questão que ele traz é uma questão interessante, porque ele pergunta a Jesus o seguinte, que talvez seja a pergunta que todo o universo humano deveria fazer: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Esta é a maior pergunta, é a mais importante das perguntas, e eu vou dizer por quê. É porque é o seguinte: a nossa vida é muito breve. A nossa vida só vai até 70, 80 anos
E o salmista diz: o que passar disso é canseira e enfado. Então não há muita expectativa de vida. A vida é extremamente reduzida. E esse cara, esse doutor da lei, ele chega para Jesus com a maior de todas as questões do universo. Bom mestre, que fazer para herdar a vida eterna? Olha como é importante saber que todos nós aqui, você que nos acompanha pela internet, tem um prazo de validade. E o que será depois que fechar os olhos? Depois que o médico disser, ele está morto, o que será depois disto? Olha a preocupação desse doutor da lei. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: tu conheces os mandamentos? Como ele é professor de Bíblia, ele é teólogo, ele é mestre em teologia. Para ele responder essa pergunta é muito interessante, porque ele sabe a resposta. Então ele diz para Jesus, como entendido da lei, que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo, acima de tudo. E ele cita aqui literalmente o livro de Deuteronômio para Jesus, porque ele é mestre da lei, ele é teólogo, ele é entendido em Bíblia. Então, eu lembrei-me agora da frase do Santo Agostinho, bispo de Hipona, que diz que todo o Velho Testamento ergue-se em torno de Cristo. Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Toda a lei, os profetas estão apontando para Cristo. E aqui nesse texto, o Messias sai das páginas da Escritura. Ele pula para fora da Bíblia. O Messias de quem a lei fala se materializa diante dos homens. E está materializado diante do doutor da lei, que deveria agora chegar para ele e dizer: Senhor. Ele deveria fazer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aproveitar aquele momento que tem um Messias, de quem toda a Bíblia fala, de quem o bispo diz que, o bispo Agostinho, que toda a Bíblia aponta para Cristo. Agora Cristo está diante dele e ele chega diante de Jesus, deveria chegar diante de Jesus e dizer: Senhor meu e Deus meu, que bom que o Senhor está aqui, porque eu tenho uma série de dúvidas honestamente para ser resolvidas. Mas ele não é honesto. Ele não traz uma pergunta honesta. Ele perde a oportunidade de adorar aquele de quem os profetas falaram. Estão acompanhando? Ele perde a oportunidade. Ele perde uma sagrada oportunidade. E a pergunta que ele tem é uma pergunta correta, mas o caráter da pergunta é um caráter desonesto. Ele é desonesto na pergunta porque a intenção dele é desclassificar o Messias. A intenção dele é arrasar com o Messias diante da nação de Israel. É colocar esse Messias em descrédito. Essa é a intenção desse doutor da lei, que chega para Jesus querendo desclassificar, descredencializar e tirar toda a honra de que o Velho Testamento lhe confere. Ele não é honesto. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Como a religião é perigosa. Como ser religioso é perigoso. Porque faz com que você cria sofisma, estratagemas, você cria saídas para não se defrontar com a verdade. Como a teologia é perigosa e como a teologia pode afastar o homem de Deus. Nós temos um cara aqui que é teólogo, mestre em Bíblia, está vendo o Messias materializado e tem uma pergunta desonesta porque ele quer fugir da resposta que Jesus Cristo lhe dá. Ele usa o método socrático, Jesus usa o método dele. Dá uma resposta fazendo perguntas. Então Jesus pergunta: conhece os mandamentos?
Conheço. Vocês sabem que nós temos 613 mandamentos. A lei tem 613 mandamentos, entre mandamentos de festas, entre mandamentos morais e entre mandamentos cerimoniais. São 613 mandamentos. E Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ele resume 613 mandamentos em 10 mandamentos. 5 mandamentos relacionados a Deus, que são os mandamentos verticais, e você tem os outros 5 mandamentos horizontais. Os primeiros 5 diz da nossa relação com Deus, e os outros 5 diz da nossa relação com o próximo. E Jesus, mais uma vez, resume os 10 em 2 mandamentos. E ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Olha a preocupação da lei de Deus. A maior preocupação com a lei de Deus é amar o próximo. E aí Jesus diz para ele: se você amar a Deus e amar o próximo, faz isso e viverás. É simples. A matemática é a mais simples possível. 613 resumido em 10 e agora os 10 resumido em 2. Você respondeu corretamente. Vai e pratica o que você disse. Mas a Bíblia diz que ele, querendo se justificar, esse canalha pergunta para Jesus o seguinte: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus vai lhe contar uma história para responder essa pergunta. E ele vai dizer que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E essa estrada existe até hoje em Jerusalém. Ela está aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. Descendo para Jericó, 7 metros abaixo do mar. É um vale Jericó. E naquela situação, Jesus vai contar o seguinte, que operava uma facção criminosa ali. Tinha uma facção criminosa que assaltava as pessoas e que de vez em quando havia morte. Mas no caso em questão que Jesus narra aqui, ele vai dizer que o cara que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado por essa facção criminosa. Devia ser o PCC, qualquer coisa desse tipo. E deixou ele semi-morto. E Jesus diz que naquela ocasião desce por aquela mesma estrada um certo sacerdote. E ele está vindo de onde? Jesus diz que esse sacerdote está vindo do templo. Ele não está indo para o templo, ele está vindo do templo. E depois de oferecer sacrifícios a Deus, depois de interceder pelo povo, esse sacerdote passa por aquela estrada e ali ele vê o homem estirado no chão. A Bíblia diz que o sacerdote, olhando para aquela vítima, ele passa de largo. Esse sacerdote, ele deixa muito a desejar no seu ministério. E todos aqueles que acham que o ministério se restringe a 4 paredes, está totalmente fora. Porque o Evangelho propõe uma vida lá fora, um envolvimento lá fora. Nós não podemos ficar sistematicamente achando que todo o trabalho de Deus só pode ser feito no templo. Essa era a visão medíocre desse sacerdote. Por isso, ele olhando, vindo de oferecer serviço a Deus, que é aqui para nós, com muita honestidade, isso aqui é uma contradição de termos.
Como alguém que presta um culto a Deus, como alguém que faz um serviço a Deus, vê uma vítima caída e passa de largo, é a mente pequena, apequenada de pensar que o ministério se resume apenas na igreja. Tem gente que só sabe fazer trabalho na igreja, mas fora não consegue. Precisamos mudar nossa filosofia. Precisamos mudar o nosso raciocínio. Nós não podemos achar que a igreja é só igreja quando nós estamos reunidos, mas igreja é quando você está na rua, você é igreja. Há muita necessidade. E o sacerdote passa de largo. Ele não quer se comprometer com aquela situação. Passa por aquela ocasião também, Jesus vai narrar, que vem um levita. O levita foi lá, cantou, Senhor, aqui estou eu sei quem sou eu, quem é você, adorou lá a Deus no templo em Jerusalém, mas quando ele está descendo, ele também vê a mesma cena, o homem moribundo, sangrando, todo destruído pela facção, e ele também resolve passar de largo. Jesus, então, diz para esse doutor da lei o seguinte: desce pela mesma estrada. Olha só, a palavra central na parábola é ocasionalmente. Jesus monta essa história com todos os personagens bem colocados, justamente para dar resposta ao doutor da lei. E ele vai dizer que desce por quem? Pela estrada um samaritano. Quem eram os samaritanos? Bem, os samaritanos eram um grupo mestiço que não guardou a lei. Eles casaram com mulheres estranhas. E por isso os judeus o classificavam como samaritanos, que se tornaram inimigos do povo judeu, porque misturou o sangue de Abraão com outras raças. E o ódio racial entre samaritanos e judeus era tão grande que uma vez, em uma das sinagogas, um grupo de judeus reuniu-se para orar a Deus e fizeram uma vigília e pediram para que Deus riscasse todos os samaritanos da face da terra. E olha o personagem que Jesus coloca na história. É justamente o inimigo público dos judeus. Agora, os samaritanos também tinham outras coisas estranhas, né? Os samaritanos, por exemplo, por ser judeus mestiços, eles não acreditavam que os profetas eram inspirados por Deus. Eles só acreditavam na lei. Os 5 livros da lei é que eram inspirados. Era um grupo muito estranho. Mas olha o que Jesus coloca. Coloca ele como personagem central e desce pela mesma estrada, um samaritano, que olha o homem e compadece-se do homem, desce do seu animal, presta os primeiros socorros e leva o homem no seu animal até uma hospedaria. Quando chega na hospedaria, ele hospeda o homem e no dia seguinte, diz a Bíblia, que ele tira 2 denários. 2 denários quer dizer o trabalho de 2 dias. O trabalho de 2 dias ele deixou lá na hospedaria. E disse para o homem, se tu gastares algo a mais, além disto, com este aqui, eu te pagarei quando eu voltar. Eu diria o seguinte para os irmãos. Ainda bem que Jesus Cristo veio. Ainda bem que Jesus Cristo veio. Porque se nós fôssemos depender do amor ao próximo para conquistar a nossa salvação, nós não teríamos um evangelho, nós teríamos uma desgraça. Não era uma boa notícia, era uma desgraça. Porque num país como o nosso, que toneladas e toneladas de alimento vão para o lixo, com tanta gente passando fome, um país onde chacinas acontecem quase todo final de semana,
matando homens e crianças inocentes, queimando mendigos na rua, políticos roubando o dinheiro das crianças da merenda. Eu fico pensando, se fôssemos depender de amar o próximo como a nós mesmos, nós não seríamos salvos. Nós não seríamos. Nós teríamos uma verdadeira desgraça mundial, porque ninguém seria salvo. Porque, de fato, meus irmãos, nós temos que admitir o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: o homem tinha uma pergunta certa, com caráter desonesto. Mas Jesus respondeu a ele honestamente. Jesus deu uma resposta honesta a ele. Mesmo considerando o fato de ele querer desclassificar o Messias dá uma resposta honesta para ele. E eu vou dizer uma coisa, temos que admitir. Que só Jesus para amar os não amáveis. Temos que admitir que o único que nos amou de fato e de verdade foi Jesus. Nós temos que admitir que nós somos igual àqueles dois lá. Nós somos seletivos para amar alguém. Nós escolhemos as pessoas para amar. Nós não amamos como esse Messias amou. Esse Messias amou de verdade. Ele se entregou às pessoas de verdade. Eu vou dizer algo para vocês. Eu encontro nesse Messias um Messias que não tinha costas. Nunca ninguém chegou e encontrou de costas para ele, para essa pessoa. Ele sempre estava de frente. E ele estava sempre atuando na vida daquelas pessoas, estava sempre beneficiando, estava sempre abençoando. Ninguém nunca levou um não de Jesus. Jesus amou-nos de verdade. E o ministério que talvez precisamos redescobrir é o ministério do amor. Porque o amor é a atmosfera do reino de Deus. Se nós queremos que o nosso ministério no Brasil rompa, precisamos entender isso aqui, que o amor deve ser incondicional. E nós precisamos amar os canalhas, precisamos amar os párias da sociedade, precisamos amar os mendigos, moradores de rua. Nós precisamos amar esse povo. E precisamos estar com eles, levando a palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que a verdadeira lição de amor é dada por um cara que não era referência, era o bom samaritano, que era o inimigo público. O melhor exemplo vem desse homem. Então eu moro num país onde tem muita desigualdade social. Onde tem a pirâmide top, onde ficam os ricos, ricaços, ricões, e nós temos aqui a plebe, onde dinheiro é desviado, onde a Operação Lava Jato vai ganhando, acho que está na 20ª etapa, deve chegar na 100ª, do jeito que está indo, né? Eu estou orando a Deus para que essa operação não chegue até mim, porque do jeito que ela está indo, pode chegar até mim. Mas nós temos a palavra que pode mudar a história. Nós temos aqui o Evangelho. E o Evangelho é uma lição de vida. E graças a Deus, porque não depende a nossa salvação de amar o próximo. Porque se fosse assim, amigos, nosso passaporte já estava carimbado para o inferno. Mas Deus de fato nos amou. E Deus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Ele é a materialização do amor de Deus. É um homem cândido. Jesus é um homem maravilhoso. É um gentleman. Um homem gentil. E é isso que ele quer fazer em nossas vidas. E ele conta com eu e você para mudarmos a história do nosso país. Uma das coisas que me chama a atenção no vídeo do início, né, que nós precisamos mudar a história.
E a história não se muda sozinho, a história é preciso haver uma mudança de mente para mudar a história. E nós não precisamos de um coletivo para fazer isso. E é isso que Deus espera de nós, que nós saiamos daqui hoje com essa certeza de que há algo para fazer nesse país. Que nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão. Nós temos a palavra da verdade, o amor que transforma, é esse aqui, o de Jesus. E Jesus está em nós. E Ele é que nos capacita a amar os não amáveis. Era essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. E concluir dizendo: nós matamos mais do que na Segunda Guerra Mundial. Nós já matamos mais de 200 milhões de pessoas. E essa fila vai engrossando, 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 as estatísticas vão subindo. Precisamos mudar a história. Clamemos a Deus, oremos a Deus e peçamos a Ele poder para sair, para fazer alguma coisa. Eu disse para o pessoal da nossa comunidade no Matão o seguinte: no sábado à noite nós vamos visitar todos os mendigos da rua. Sábado à noite, depois das 10, porque a gente só encontra eles depois das 10, porque eles bebem o dia inteiro. E quando a gente vai encontrar eles, eles estão lá debaixo das marquises, dormindo já. Mas nós vamos lá. Vamos lá levar a palavra de Deus, porque é isso que nós somos chamados para fazer. Há muita coisa para fazer no reino de Deus. E Deus conta com você. Vamos alargar as tendas do reino de Deus. Vamos amar esse povo. Vamos levar a mensagem que transforma. Eu tive na casa de recuperação sexta-feira. Gente, ninguém dá nada por aquele pessoal. Ninguém dá nada por eles. É uns trapos humanos, é assim que eles dizem. Não tem valor aquelas pessoas. Mas nós estamos lá, almocei com ele, abracei ele, chorei com eles lá. A história de cada um é uma história miseravelmente miserável, é triste demais. Você chora de ver a perda de famílias, perda de mulheres, perda de filhos, tudo por causa da droga, do álcool. Alguém tem que amar. Alguém tem que fazer alguma coisa, e Deus chamou-nos para transformar o mundo. Eu espero que essa palavra de Deus possa mudar a tua perspectiva. Como diz no nosso vídeo, a sua perspectiva muda, mas quando o amor de Deus te enche. Amém.